É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Agora vamos estudar dois profetas menores, chamados assim porque são curtos e breves, mas não são menores aos olhos de Deus, são personagens principais. E agora vamos olhar o nono dos 12 profetas menores da Bíblia agora, Sofonias. Sabemos muito pouco sobre ele não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. E o foco é mais na mensagem do que no mensageiros, no caso dos profetas. Os únicos detalhes biográficos estão no capítulo 1, versículo 1, onde cita o seu nome e a sua genealogia. O nome Sofonias no hebraico é Sephaniah, que quer dizer Deus escondido. Agora nós não sabemos se Deus realmente tinha se escondido, não havia falado por mais ou menos 70 anos. Ou pode quer dizer também que o próprio Sephaniah, ou Sofonias, havia sido escondido por Deus. Eu acho que essa é a explicação mais plausível para seu nome. E vou explicar dentro de um minuto. Mas a sua genealogia é interessante. Ele é o único profeta para o qual temos os nomes de seus ancestrais por 4 gerações. Temos o seu pai, o seu avô, seu bisavô e seu tataravô. E ao voltarmos por 4 gerações, vemos que ele é parente do rei Ezequias. Portanto, tem sangue real. É um descendente do rei Ezequias, que foi o último bom rei das 2 tribos do sul. A essa altura não havia mais as 10 tribos do norte. Foram levados para a Síria. E as 2 tribos do sul estão bem perto de sofrerem a mesma sorte, se não aprenderem a lição do que aconteceu com as outras 10 tribos. E Ezequias era o último bom rei, era um homem segundo o coração de Deus, fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ele temia a Deus e se humilhou na presença de Deus. São as características de um bom rei. Agora, o que aconteceu depois de Ezequias? A resposta é alguns reis muito iníquos. E o homem que seguiu Ezequias foi totalmente o contrário. Ele foi um rei muito iníquo. Se chamava Manassés. E é tão terrível que não dá para ler. Ele construiu todos os altares pagãos dos lugares altos. Ele reconstruiu todos aqueles horríveis símbolos fálicos e os postes ídolos. E encorajou o povo a voltarem aos cultos de fertilidade, com todas as suas atividades sexuais. Introduziu a adoração a Moloque. E também introduziu o sacrifício de crianças. E matou os próprios filhos em sacrifícios. Ele ofereceu estes meninos ao deus Moloque, num vale chamado Inom, ou Gehenna, um vale ao sul de Jerusalém. E Jeremias amaldiçoou aquele vale. E depois Jesus usou como a figura do inferno. Se tornou um depósito de lixo e de esgoto. Foi o que o vale de Gehenna se tornou. E durante todos os anos, os primeiros anos do reinado de Manassés, houve um profeta chamado Isaías que profetizou contra isso. E sabe o que Manassés fez primeiro? Ele proibiu que Isaías pregasse. Daí Isaías começou a escrever suas profecias e circulava em forma escrita. E assim temos o livro do profeta Isaías. E ao ouvir isso, Manassés ficou tão furioso, ordenou que amarrassem o profeta Isaías e o colocassem dentro de um tronco oco de uma árvore. E depois ordenou que serrassem aquela árvore ao meio. E foi assim que Isaías morreu, literalmente foi serrado ao meio. Ele é mencionado em Hebreus capítulo 11, onde há uma frase, alguns foram serrados ao meio. É uma referência direta de como Isaías veio a perecer nas mãos desse rei bem horrível. Bom, ele se envolveu com astrologia, ele se envolveu com médiuns espíritas, e essa confusão espiritual obviamente levou ao caos moral. A idolatria sempre leva à imoralidade. E Deus chega a dizer a respeito de Manassés no livro de Crônicas, ele foi mais iníquo do que os cananeus originais. Imagine só como Deus se sentia,
porque Deus mandou exterminar os cananeus originais para abrir espaço para seu povo santo. E agora eles eram piores do que o povo que substituíram. E então era uma situação bem perigosa. Bom, Manassés morreu depois de reinar por 55 anos. E o seu sucessor era um homem chamado Amon, um homem de caráter muito fraco que não fez nada para consertar a situação. E Judá simplesmente foi de mal a pior. E houve muita intriga e muita traição, e finalmente Amon foi assassinado, depois de apenas 2 anos no trono. Toda a nação está num estado de caos moral agora. E quando Amon foi assassinado, um pequeno garoto se tornou rei, com 8 anos de idade, e o seu nome era Josias. E a pergunta era, que tipo de rei seria Josias? Agora, porque era tão jovem, o verdadeiro governante dos primeiros anos foi o sacerdote Ilquias. Mas à medida que ele foi se desenvolvendo, a grande pergunta era, será que ele seguiria o caminho de Ezequias, o seu avô, bisavô melhor dizendo, ou seguiria o caminho de Manassés, o seu avô? Qual seria a sua escolha? E foi nesta hora que Deus enviou o profeta Sofonias. E na verdade, a tarefa de Sofonias foi tentar, sob o governo deste garoto rei, foi trazer a nação de volta antes que fosse tarde demais e eles fossem levados, assim como as 10 tribos também já foram levadas. Bom, isso nos dá o contexto, não é verdade? E eu creio que Sofonias, quando era garoto, havia sido escondido, assim como Moisés foi escondido e outros também foram escondidos. E foi por isso que sua mãe lhe deu esse nome, escondido por Deus, Sephaniah. Esta é a minha teoria, pelo menos. Porque estavam sacrificando todos os garotos a Moloque. E a sua mãe o salvou. Ele era um príncipe e todos os outros príncipes estavam sendo sacrificados. Então, acho que a sua mãe o escondeu e o criou. E foi por isso que lhe deu este nome. Bom, a voz da profecia havia sido calada por 70 anos, desde a morte do rei Ezequias. E Isaías fora cerrado ao meio. Não recebiam a palavra de Deus. Mas agora, finalmente, Sofonias chegou com uma mensagem muito forte. E toda a sua mensagem tem a ver com o dia do Senhor. Como já expliquei para vocês, isso não é um período de 24 horas. Significa o dia do juízo de Deus, o dia do acerto das coisas, o dia do triunfo da justiça de Deus. O dia em que os erros são consertados e os iníquos são castigados. O dia está chegando. E podemos dizer que toda a mensagem de Sofonias tem a ver com esse dia do Senhor, quando Deus acertará as contas com todas as pessoas. E quanto mais o dia se aproxima, como deve estar se aproximando, então o povo de Deus deveria estar se preparando para esse dia. Com certeza vocês sabem que há 4 dias trimestrais para acertar as contas do calendário inglês. Há o Lady Day, 25 de março, Midsummer Day, 24 de junho, Michaelmas Day, 29 de setembro, e Christmas Day no dia 25 de dezembro. Eram os 4 dias trimestrais para o acerto de todas as contas. E todas as dívidas tinham que ser pagas naqueles 4 dias. E todas as finanças colocadas em dia. E toda a fraude era descoberta e punida. Dias de auditoria. E sabem, esses 4 dias nos dão uma ideia do dia do Senhor. Todas as contas eram examinadas e acertadas. E toda a fraude era punida. Então o dia do Senhor está vindo. Agora, eu não sou cantor, mas eu fico cantando. Max, você poderia vir ao piano, por favor? Vou cantar 3 canções para vocês, no nosso estudo de Sofonias, porque, como já lhes falei, há uma ligação direta entre a profecia e a música. E os profetas falam muito sobre cânticos. E tenho certeza que este é o corinho que Sofonias gostaria que cantássemos. Me dê o primeiro noto do primeiro cântico. Yeah. That is the day when the Lord will judge, when the Lord will judge. We will regret and be sad in it, and be sad in it. That is the day when the Lord will judge. We will regret and be sad in it. That is the day when the Lord will judge. Sabe, esta é a canção que Sofonias gostaria que cantássemos. Não uma canção alegre, mas um dia de juízo, um dia de tristeza, um dia de arrependimento, um dia de lágrimas, não de alegria. Agora vamos ver o esboço de Sofonias
separando o livro em alguns blocos. Eu o dividi em 3 partes, que são muito claras, mas infelizmente os capítulos, mais uma vez, estão no lugares errados. Quantas vezes os capítulos atrapalham a palavra de Deus, porque separam o que Deus ajuntou, dividindo a palavra. E é uma grande pena. Mas aí está. Na primeira divisão, a sua preocupação são as religiões estrangeiras que penetraram o povo de Judá. E ele anuncia juízo e faz 4 declarações básicas sobre o juízo do dia do Senhor que está vindo. É um juízo merecido e agora está declarado. Depois ele descreve o que envolverá e o que acontecerá com eles quando Deus os julgar. E depois ele apresenta a possibilidade que, mesmo neste estágio, o julgamento poderá ser desviado do povo de Deus. É a mesma mensagem que todos os profetas trouxeram. Sabem? Para nós, quando lemos os profetas um atrás do outro, dizemos, esta é a mesma mensagem do profeta que já lemos. Claro que são as mesmas. Porque Deus se repete sempre que for necessário. Mas não se esqueçam que, enquanto essas profecias vêm uma atrás da outra na Bíblia, muitas vezes havia grandes lacunas entre elas. E por isso tinham que ser repetidas vez após vez. Portanto, Sofonias estava dizendo, este é o dia, quando o Senhor julgará, e está se aproximando cada dia mais. E vocês continuam nesse caminho errado. E olha o que está acontecendo na nação, disse ele. E era visível. Ninguém precisava dizer o que estava acontecendo. Muito bem, este é o formato da profecia. Temos esta primeira divisão sobre as religiões estrangeiras. E depois temos uma segunda divisão, em que a rede de julgamento é estendida para outras nações, as nações que cercavam Judá. E ele inclui essas nações dizendo, o Deus de Israel não julgará apenas a nós, mas a vocês também. E ele completa o círculo do compasso. Ao oeste de Judá ficava a terra dos filisteus, de onde, a propósito, os nossos palestinos de hoje em dia dizem ser descendentes. E a palavra palestino é diretamente derivada da palavra filisteu. Vocês sabiam disso? Então, ao leste, temos Moabe e Amon. E ao sul, temos o Egito chegando até a Etiópia. E ao norte, a Assíria ainda era a potência mundial, a maior potência, localizada nos rios Tigres e Eufrates. A Babilônia ainda não surgiu na cena. A Assíria foi a nação que levou cativo as 10 tribos do norte. A maior parte do povo de Deus foi levada. Sobrou apenas a pequena Judá, cercada por essas nações. Mas Sofonias teve a coragem de dizer, essas nações também serão julgadas por Deus. Ele é o juiz do mundo inteiro. E especialmente, lembrem-se, serão julgadas por sua atitude acerca de Israel, as que tiveram contato com o povo de Deus. Um ponto interessante acerca dos filisteus. Quando Deus trouxe os israelitas a Canaã, do leste atravessando o Jordão, exatamente na mesma época, Deus trouxe os filisteus para a mesma terra, do oeste, atravessando o Mediterrâneo. Era um povo que vivia em Creta. E Deus os trouxe a Canaã, na mesma época em que ele trouxe os escravos hebreus. Isso apresenta um mistério, não é verdade? Amós capítulo 9 menciona este fato. Deus diz, eu não os trouxe do Egito e eu não trouxe os filisteus de Creta. Deus é quem movimenta as nações. É Deus quem desenha o mapa. Por que então ele trouxe os filisteus para o mesmo local na mesma época, quando ele estava prestes a expulsar os cananeus? Porque os filisteus realmente se tornaram um espinho na carne dos israelitas, até os dias do rei Davi, que foi quem realmente os deu o golpe mortal. Embora continuaram invadindo, mesmo depois disso, sempre foram os filisteus. Sansão teve que lidar com os filisteus. E sabe, essa palavra filisteu hoje é usada na língua inglesa para se referir a alguém destrutivo. Ele é um filisteu. Usamos esse nome. Agora, por que Deus fez isso? Bom, em Deuteronômio, Deus explica. Ele diz, eu os trouxe para lhes testar. Se cumprirem a minha palavra, eu os manterei à distância. E não serão nenhum problema.
Mas se me desobedecerem, eu os trouxe para serem instrumento da minha disciplina. E quando vocês errarem, eles lhes vencerão. Porque sabem, Deus tem maneiras para disciplinar o seu povo. Deus é um pai para o seu povo. E um bom pai disciplina o seu filho quando ele erra. Na verdade, Hebreus 12 diz, se o Senhor não está disciplinando você, então você não é um verdadeiro filho, é um bastardo. Hebreus 12. Uma das provas de que você é um filho de Deus é que ele lhe disciplina. E como veremos daqui um pouco, a escolha é, você quer o castigo de Deus agora ou no inferno? Se você se tornar um filho de Deus agora, ele te castigará, a vida não será fácil. Se você fizer algo errado, ele vai te castigar. O Senhor castiga a quem ama. Mas ele faz isso para que você não seja castigado no inferno. Estão entendendo? Então, na verdade, ser povo de Deus não significa ficar sem castigo. Só adianta um pouquinho. Mas é muito melhor ser castigado agora e ser um filho de Deus e ser castigado cada vez que erramos, a fim de permanecermos na família, do que não ter nenhum castigo de Deus agora e ser castigado depois. Essa é a escolha. Mas muitos não percebem que temos essa escolha, sofrer agora ou depois. É muito melhor sofrer agora, não é verdade? Por isso que os cristãos podem esperar uma vida meio difícil aqui. Podem acreditar. Sabe, eu não consigo acreditar naqueles testemunhos quando a pessoa se levanta e diz, eu vim para Jesus e todos os meus problemas sumiram. Antigamente eu acreditava, e isso me deprimia. Agora eu sei que não é verdade. O meu testemunho é um pouquinho diferente. Eu vim para Jesus e os meus problemas começaram. Depois fui batizado no Espírito Santo e os problemas pioraram muito. Tive mais problemas nos últimos 5 anos do que nos 40 anteriores. Este é o meu testemunho. Mas eu me alegro muito porque foi isso que Jesus prometeu. Ele disse, no mundo tereis grandes problemas. Mas ele disse, alegrai-vos, eu venci a todos. E eu disse a um amigo meu, perguntei como está, ele disse, estou muito bem sobre as circunstâncias. E pensei, essa é a conversa de um cristão. Sim, Jesus prometeu problemas nesta vida, problemas do mundo que nos odeia, mas problema do Pai também. Deus nos ama demais para nos deixar impunes. E se você se desviar do seu caminho, pode ter certeza, ele vai lidar com você. É a sua forma amorosa de trazer você de volta ao caminho dele e à sua luz. E porque ele te ama agora, ele fará isso agora, muito melhor do que armazenar tudo para depois, que é o que o mundo está fazendo. Então isso significa que o povo de Deus terá mais dificuldades aqui neste mundo do que outras pessoas. Mas no mundo por vir, totalmente diferente. Bom, me adiantei muito aqui. Eu ia falar essas coisas só no final da palestra. Mas, sabem, não temos muito tempo aqui, então eu dei a conclusão primeiro. Muito bem. Vamos passar adiante para a terceira divisão de Sofonias. Na primeira divisão, ele ataca com muita força sobre essa indulgência, o culto à fertilidade, superstição, astrologia, médiuns espíritas, sacrificando bebês a Moloque. Ele ataca isso com muita força. E ele declara enfaticamente, Deus está irritado com isso. É uma palavra interessante. Deus está intensamente irritado. E essa palavra deu origem a uma canção que foi cantada em muitas igrejas na Idade Média, chamada Dies Irae. E irae é a raiz latina da palavra irritar, ou ira, outra palavra para raiva. E era uma canção cantada pelas igrejas da Idade Média com muita frequência, o dia da ira de Deus. O dia em que Deus diz, para mim já chega. O dia em que a sua ira transborda. Sabe, há 2 tipos de ira na Bíblia. No Novo Testamento há 2 palavras para a ira. A primeira é a ira interior, que você guarda aqui dentro e não demonstra. Fica meio borbulhando aqui por dentro. E as pessoas não percebem o quão irado você está. Sabe, o marido chega em casa bem tarde à noite e há um bilhete de sua esposa dizendo, os seus chinelos estão na geladeira. Dei a sua janta pro cachorro e fui dormir com dor de cabeça. Você sabe como é. E ele não faz ideia de que ela está enfurecida o dia inteiro, porque reprimiu tudo. Esse é um tipo de ira. O outro tipo é aquele que transborda. Agora, eu não vou perguntar qual tipo de ira você tem, mas provavelmente demonstramos os 2 tipos.
Mas há a ira que fica borbulhando por dentro e aquela outra ira que transborda. E será qual tipo é a ira do nosso Deus? A resposta é os dois. Quem de vocês já colocou leite no fogão para esquentar? E se esqueceram de vigiar? Se ficar vigiando, verá quando começar a borbulhar. Mas se não ficar vigiando e vai cuidar de outras coisas, de repente a casa fica cheia de fumaça. E você cheira, está transbordando. E você volta correndo para a cozinha e está lá derramado no fogão. Se não vigiar a ira borbulhando, não verá quando transbordar. E é exatamente isso que Sofonias está dizendo e é exatamente isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a ira de Deus está borbulhando agora. E acredito que esteja borbulhando sobre o nosso país. E se você manter os olhos abertos, você verá os sinais da ira de Deus fervilhando. Há um aumento de relações sexuais não naturais. Um aumento em comportamentos antissociais. A família desmoronando cada vez mais. Cada vez mais as pessoas se tornam escravas dos seus apetites e vícios. Tudo isso está acontecendo. E a ira de Deus está fervilhando. Sabe? E Sofonias está dizendo, olhem, vocês não veem que a ira de Deus está fervilhando agora? E o dia está chegando em que vai transbordar. E Deus não vai conseguir segurar mais. E é isso que significa o dia da ira. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, sabe? Deus está segurando a sua ira, mas está fervilhando. E os sintomas deste fervilhar estão aí para todos verem. Numa sociedade descendo ladeira abaixo. Está bem patente no nosso país agora e em toda a civilização ocidental, eu creio. Mas um dia vai transbordar. E é esse dia que precisamos desviar, se for possível, adiar, nos arrependendo e colocando tudo em ordem. Estão vendo o quadro? A ira de Deus é como essa leiteira. Está borbulhando. Mas de repente, rapidamente, o dia da sua ira chega. E a sua irritação transborda. E ele explode. Sabe, alguém irritado com algo ou alguém, isso vai crescendo, não é verdade? Vai crescendo até que finalmente você bota tudo para fora e sai de uma vez quando transborda. E até inesperadamente, se você não estiver ciente de que estava crescendo. Muito bem, vamos voltar para isso aqui. Muito bem, na última divisão, capítulo 3, de 1 a 20, a divisão do capítulo está no lugar certo neste caso, há uma estranha contradição. Há uma ambiguidade e tensão estranha entre as maldições e as bênçãos, entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. E é quase como se Sofonias estivesse dizendo, escolham. Qual dos dois vocês realmente querem? Qual vão escolher? A justiça de Deus transbordando em ira? Essa irritação, vocês estão irritando a Deus intensamente agora. E está aumentando. E em algum ponto terá que explodir. E quando explodir, não haverá nada além de justiça e julgamento. Mas ainda assim, Deus é cheio de misericórdia e o que Ele quer fazer é ter misericórdia de você. Quer mostrar sua misericórdia, é isso que Ele realmente quer. Mas não poderá fazer isso sem a sua cooperação. Porque Deus só dá misericórdia para aqueles que a pedem. Ele ama conceder misericórdia. Mas já repararam que as pessoas raramente pedem misericórdia? Ouço muitas orações e ouço as pessoas pedindo orientação e ajuda e força. Orem por toda sorte de coisas. Mas o que me animou hoje de manhã, vocês pediram misericórdia. Deus tenha misericórdia. Só uma pessoa que se considera ruim faz essa oração. Se você se considera bom, você pede saúde, direção, força, toda sorte de coisas. Mas nunca pede misericórdia. Só pessoas ruins pedem misericórdia. E somos todos ruins. E sabem, é por sua misericórdia que não somos consumidos. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A sua misericórdia é como leite fresco cada manhã. Às vezes me sinto cristão quando me levanto de manhã. E aí eu faço o café da manhã. Mas não com muita frequência, não é verdade? Não, não é. Mas quando faço e tenho que buscar o leite que o leiteiro deixou na frente da casa, sempre penso no versículo em Lamentações que diz: suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas você só pensa na misericórdia de Deus se você se considera uma pessoa que não merece nada.
E pessoas decentes que vão sempre à igreja raramente pedem misericórdia. Não se consideram ruins. Mas há um grande avivamento acontecendo nas cadeias deste país agora. São pessoas ruins pedindo misericórdia. E estão recebendo. Porque Deus é misericordioso para aqueles que querem a sua misericórdia. Então temos uma mistura aqui de justiça e misericórdia. E Sofonias está perguntando qual das duas vocês vão querer. Na primeira metade do capítulo 3, ele lhes mostra a possibilidade real da chegada de um dia de justiça divina. E lhes mostra quão obstinados eles são. Deliberadamente se rebelaram contra Deus e estão resistindo ao apelo de Deus. Ele os acusa de rebelião e resistência. É um povo muito obstinado. É hora de cantar de novo. Sabem, eu li um pequeno versículo em Sofonias que dizia: manhã após manhã, ele libera a sua justiça. E acabei cantando as seguintes palavras. Uma nota só, por favor. Great is thy righteousness, O God all-holy. There is no error of judgment with thee. Thou changest not, thy commandments they fade not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy righteousness, great is thy righteousness. Morning by morning thy justice I see. All that sin merited thou hast requited. Great is thy righteousness, Lord, hear our plea. Agora vou lhes dizer por que eu fiz isso. Porque muitas vezes a gente gosta de cantar as músicas legais. Músicas sobre a fidelidade de Deus. As músicas sobre este é o dia, vamos nos regozijar. Gostamos dessas músicas. Mas Deus tem um outro lado também. E ver os dois lados de Deus é muito, muito importante. Como Paulo diz, contemplem a bondade e a severidade do nosso Deus. As duas coisas. Bondade para com aqueles que creem. E severidade para com aqueles que não creem. E bondade para com aqueles que continuam crendo, é a tradução correta. E severidade para com aqueles que não continuam crendo. Sabe, é continuar crendo, não é a sua fé inicial que te salva, é a fé com a qual você termina. É continuar crendo. A tradução correta de João 3,16 ficaria assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que continua crendo nele jamais pereça, mas continue tendo a vida eterna. Isso muda o versículo para você um pouquinho? É a fé que sempre prossegue, que nos salva. Muito bem, ele diz: se continuarem rebelando e resistindo, haverá um desastre nacional. O dia está chegando em que a ira de Deus transbordará. E ele também diz que esta mesma ira transbordará sobre as outras nações, apagando totalmente essas nações. Mas depois, quantas vezes os profetas, até os profetas mais severos, em suas profecias mais duras, terminam com uma nota de esperança? Como se Deus sempre quisesse fazer o último apelo, dando boas novas. Amós foi um profeta muito duro. Ele foi o penúltimo profeta para as 10 tribos do norte antes de sumirem. E a sua mensagem é uma mensagem dura da justiça de Deus. Mas as últimas palavras para o norte vieram de Oséias. Uma mensagem de misericórdia e amor. E é quase como se as últimas palavras de Deus para nós são: vocês não querem minha misericórdia? Não é interessante? Deus quer isso. Ele não quer nos castigar. Ele não tem prazer na morte dos ímpios. Ele quer mostrar misericórdia. Então, quase todos os profetas do Antigo Testamento terminavam com um tom positivo, expressando esperança para o futuro, transmitindo misericórdia. E assim como as suas palavras de justiça aqui eram dirigidas tanto a Israel quanto às nações, as suas palavras de misericórdia são para as nações e depois para o seu povo. E a sua mensagem para as nações era que, de cada nação, ele teria pessoas que o amavam.
de cada povo, raça, tribo e nação. Deus não quer nenhuma etnia da face da terra deixada de fora. Por isso ele nos ordenou a pregar o evangelho para todos os grupos étnicos e fazer discípulos de todas as etnias. Isso é muito importante. Há um grande mover de Deus entre os ciganos do nosso país neste momento. Estes vídeos estão sendo usados para treinar pregadores ciganos que não sabem ler ou escrever, não conseguem ler a Bíblia. Há alguns meses atrás eu estive com 160 pregadores ciganos e me falaram que não há uma família cigana em Inglaterra agora sem pelo menos um cristão nela. E é possível que venha a ser o primeiro grupo étnico da Inglaterra a ser totalmente cristão. Deus quer todos os grupos étnicos na sua família. E a sua misericórdia garantirá que haverá alguns indivíduos de todas as nações que são piedosos. Essa é uma promessa da misericórdia de Deus, não é empolgante? O céu será multirracial e não veremos cores lá. Não é empolgante? Mas em seguida ele termina com o júbilo nacional, falando das possibilidades de bênção para o próprio Israel. 9 vezes nesse pequeno último pedaço, Deus diz: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eles podem quebrar a sua aliança, mas ele jamais a quebrará. E ele fala sobre um futuro maravilhoso, quando ele os aquietará com o seu amor. Não é uma frase bonita? Ele nos aquietará com o seu amor, nos acalmará. Depois de todo o estresse, toda a tensão deste mundo, eu os aquietarei com o meu amor. Depois diz, e Deus cantará. Deus cantará sobre o seu povo, regozijará sobre nós com cânticos. Sinto que é hora de todos nós cantarmos agora. Volte ao piano, Max. Vamos cantar aquele corinho. O Senhor teu Deus no meio de ti. Vocês não têm a letra? Quem conhece, cante comigo. Vem diretamente de Sofonias. Estou tentando mostrar que profecia e música andam juntas. E que Deus quer cantar sobre nós. E cantar conosco. Vamos cantar agora. Muito bem, não fiquem de pé. Vamos cantar sentados mesmo. The Lord thy God will rejoice over thee with singing. The Lord thy God in the midst of thee is righteous, is mighty. He thy God in the midst of thee is mighty, is mighty. Love, he thee with singing. The Lord thy God in the midst of thee is mighty, is mighty, is mighty. I made a mistake there, didn't I? I had the words in front of me and they were covered up. Sing it once more and I'll sing it out loud. All right. The Lord thy God in the midst of thee is mighty, is mighty. He, God, in the midst of thee is mighty, is mighty. He will save, he will rejoice over thee, joy over thee with singing. The Lord thy God in the midst of thee is mighty, is mighty, is mighty. Não sei porque continuo insistindo em cantar na televisão. Vamos resumir tudo isso agora. O que Sofonias está dizendo aqui é: aceitem seu castigo agora, enquanto a ira de Deus ainda está fervilhando, pois é melhor do que quando estiver transbordando. E o que ele está dizendo é o seguinte: o povo de Deus tem a oportunidade de ser julgado agora e acertar a vida com Deus agora, enquanto as nações terão que ser julgadas depois. E este é um princípio que continua em todo o Novo Testamento. E Pedro escreve na sua epístola, porque é hora da justiça de Deus começar na família de Deus. E se começa conosco, qual será a consequência para aqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Entenderam? Aceite agora. E isso nos deixa uma pergunta sobre Sofonias.
Será que Josias prestou atenção? A sua profecia foi eficaz? Bom, Josias veio ao trono com 8 anos de idade, em 640 a.C. e reinou por 31 anos. No começo foi fortemente influenciado pelo sumo sacerdote Ilquias. E os sacerdotes não gostam de balançar o barco. Mas depois começou a ser influenciado por Sofonias. E com 16 anos de idade, ele destruiu os altares pagãos em todo aquele país. Aos 20 anos de idade, aos 16 anos destruiu os altares da cidade de Jerusalém. E aos 20 anos de idade ordenou que todos os altares pagãos fossem destruídos em todo o país. E com 28 anos de idade, percebeu que o templo de Deus estava em péssimas condições e que precisava de reparos, precisava de reformas. Então ordenou que o templo de Deus fosse reformado. E enquanto faziam isso, alguém encontrou numa velha prateleira empoeirada uma cópia da lei de Moisés. E perceberam que não haviam estudado ou lido esta lei por muitos anos. É como encontrar uma Bíblia velha empoeirada numa prateleira. E vieram ao rei e disseram: olha o que nós encontramos no templo. E ele leu a lei toda. E ficou horrorizado. E disse: não é à toa que Deus está nos avisando. Temos que acertar tudo isso. E aos 28 anos de idade, ordenou que a lei fosse lida novamente e cumprida. Esse garoto querido buscou ao Senhor. Mas era tarde demais. Não se pode transformar as pessoas através de leis. A justiça não pode ser imposta de cima para baixo. Eu sei que muitos gostariam que o nosso governo fizesse leis obrigando as pessoas a agirem corretamente. Não funciona assim. Tem que vir do coração. E embora Josias fez o máximo para limpar aquele país, ele fracassou e depois cometeu um grande erro. Ele decidiu sair e guerrear contra os egípcios, que não era a ordem de Deus. E ele atacou os egípcios que não vieram para atacá-lo. Estavam simplesmente passando pela terra prometida para atacar a Assíria. Era só deixá-los passar por ali. Mas infelizmente pensou: não vão passar por minha terra. E enfrentou o exército dos egípcios em Megido, na encruzilhada do mundo. E ele morreu. Foi morto na batalha. É uma história triste. Havia um jovem exatamente da mesma idade de Josias, com 28 anos, quando Josias morreu. E Deus disse ao jovem: você precisa levar esse peso profético adiante. E você precisa proclamar isso ao povo, porque a reforma de Josias não funcionou. Você precisa dizer isso ao povo. E o nome deste jovem era Jeremias. E foi assim que as profecias de Jeremias vieram a existir. Portanto, Sofonias fracassou. Bem que ele tentou, e Josias também tentou. Mas o povo não os ouviram. E vamos falar mais sobre isso no próximo profeta, Abacuque. Porque Abacuque, 20 anos depois, viu a situação piorando cada vez mais, cada vez mais. Agora, antes de terminarmos Sofonias, há apenas mais uma coisa que gostaria de dizer. Há uma correspondência impressionante entre este profeta do Antigo Testamento e o nosso Novo Testamento. Acho que fica mais fácil mostrá-los em um gráfico. O esboço do profeta Sofonias, a estrutura da sua profecia, é exatamente a mesma da estrutura do livro do Apocalipse. Os livros de Sofonias e Apocalipse começam com juízo sobre o povo de Deus. Em Sofonias sobre Israel e em Apocalipse sobre a igreja. Depois falam sobre o juízo sobre as nações, 2, 4 a 15, e aqui capítulo de 4 a 19. Depois falam sobre o dia do juízo, o dia em que a ira de Deus vai transbordar, capítulo 3, versículos de 1 a 8 em Sofonias, capítulo 20 em Apocalipse. Mas ambos terminam com a felicidade final, quando Deus preparará um lugar para o seu povo, onde habitarão eternamente. Capítulo 3, de 9 a 20 e capítulos 21 e 22. Sofonias, claro, fala sobre a antiga Jerusalém e Apocalipse fala sobre a nova Jerusalém. Em Sofonias, Deus vem como rei, mas em Apocalipse, Jesus volta à terra como rei. Não é impressionante? Há mais de 400 menções do Antigo Testamento no livro do Apocalipse.
Mas a ligação mais próxima é com o profeta Sofonias, este pequeno profeta menor. E quem sabe até João, quando escreveu este livro, foi influenciado por esse pequeno profeta menor de séculos atrás, enquanto escrevia a revelação de Jesus Cristo.